Olá! Você sabia que o ator Billy Zane teve que raspar as madeixas para fazer com que a parte de cima do uniforme de O Fantasma pudesse entrar na sua cabeça? Depois da vinheta, te explico direitinho e muito mais. Vai embora não, fica aí! O Fantasma é um personagem dos quadrinhos, criado por Lee Falk em 1936, quando passou a ser publicado em jornais aos domingos. O personagem passou a ser então aproveitado em outras mídias, como livros, seriados e um filme. Já em 43, a Columbia produziu 15 capítulos de um seriado, estrelando Tom Tyler como O Fantasma. Nos anos 50, uma sequência desse seriado foi produzida, mas como os direitos autorais estavam expirados, o título teve que ser alterado, passando a se chamar As Aventuras do Capitão África, com John Hart vestindo o uniforme do personagem principal. O Fantasma foi visto também em animações, sendo uma das mais recentes a produzida pelo canal Sci-Fi. A história do personagem remonta de 400 anos atrás, na África, quando o jovem Christopher Walker viu seu pai sendo morto em seu barco por piratas. Conseguindo escapar, ele é acolhido por uma tribo local, onde ele ganha o Anel da Caveira e jura lutar contra a injustiça, o crime e a ganância, se tornando depois em O Fantasma. O papel de O Espírito que Anda, como é conhecido, é passado de pai para filho em várias gerações e que acaba dando a impressão de que a figura do fantasma seja imortal. E é na 21ª geração que conhecemos Kit Walker, o fantasma deste filme que se passa nos anos 30. O herói tem como missão impedir que um lunático empresário consiga 3 caveiras, que quando juntas, podem conferir grandes poderes. O empresário é Xander Drax, personagem de Treat Williams, que aos poucos vai conseguindo juntar as 3 caveiras, contando com a ajuda de capangas como Quill, personagem de James Remar, que é um dos primeiros do filme a ter um combate com o fantasma ainda na África. Quando começa a desconfiar do plano de Drax, o fantasma parte em direção a Nova York, onde acaba encontrando uma antiga colega de escola, Diana Palmer, personagem de Chris Svensson, por quem o personagem se apaixona. O desejo de se fazer um filme com esse personagem já é antigo. Sérgio Leone já havia manifestado interesse de dirigir um filme do Fantasma e, em seguida, fazer um com o Mandrake. Os projetos não rolaram e apenas nos anos 90 é que a chance de se ver o Fantasma nos cinemas começou a se tornar realidade. Depois de passar pelas mãos de Joy Dante, o filme começou a ser rodado com Simon Windsor na cadeira de diretor. Billy Zane ficou com o papel de herói, que se preparou fazendo musculação por mais de um ano. Um uniforme com enchimentos para os músculos, muito parecido com o que foi usado no filme Batman de 1989, foi considerado, mas não chegou a ser usado porque o uniforme original ficou muito bem no ator. Zane precisou ainda raspar os cabelos para que a parte de cima do uniforme encaixasse direitinho na sua cabeça. Cenas onde o personagem aparece sem uniforme e com cabelos foram gravadas primeiro. Inclusive, o Fantasma foi o primeiro personagem dos quadrinhos a usar um uniforme com cores vibrantes e colado ao corpo. A produção de O Fantasma é caprichada, pensando num filme que fosse mais irreverente e uma homenagem aos quadrinhos do herói, do que apenas mais um filme de ação. Tem uma história de mocinho e bandido à moda antiga, que lembra muito os filmes de capa e espada que víamos na TV. Inclusive, O Fantasma tem muitas semelhanças com as personalidades dos heróis desses filmes, como os interpretados por Douglas Fairbanks e Errol Flynn, por exemplo. O Fantasma é especialista em quase tudo. Luta, atira, pula de árvores, anda a cavalo, pilota avião, é espadachim. Tudo isso sempre com um sorriso no rosto e fazendo poses estilosas que foram tiradas dos quadrinhos. Ele tem sempre à mão a ajuda fiel de seu cavalo chamado Herói e seu lobo Capeto. O filme tem boas locações e um excelente design de produção, principalmente nas cenas onde se vê uma Nova York dos anos 30, com carros, edifícios e cenários interiores com bastante fidelidade. A parte do filme que ocorre dentro de uma caverna na África, onde conhecemos os piratas da Irmandade Sim, também impressiona pela beleza dos cenários. Os figurinos também foram muito bem feitos, sendo o destaque o uniforme do Fantasma, que é bem fiel aos quadrinhos, exceto por conta da parte de baixo, que nos quadrinhos era listrado e no filme é da mesma cor roxa do restante do uniforme. Outros filmes produzidos no mesmo período, também baseado em quadrinhos, como Dick Tracy, Rocketeer e O Sombra, vão na mesma pegada mais inocente e de certa forma exagerada de O Fantasma, uma forma de entretenimento mais modesta que não se levam a sério demais.
Aqui, em O Fantasma, o herói está sempre com um sorriso no rosto ou numa atitude positiva, querendo dar a impressão de que tudo estará bem no final. O filme não foi muito bem nas bilheterias, assim como os outros que citei, muito por conta do próprio estilo, de certa forma antiquado, reverente e saudosista. Também tem o fato do filme ter estreado numa época de blockbusters, como A Rocha, Missão Impossível e Twister, filmes de ação mais voltados para a geração Nintendo, que não estavam a fim de acompanhar uma história mais classuda de herói. O roteiro de Jeffrey Bowen quis mostrar um herói para as matinês, onde toda a família pudesse assistir com muita ação e aventura, sem tantos dilemas morais para pensar. Apenas o bom e velho mocinho versus bandido. É dele o roteiro de Indiana Jones e A Última Cruzada, assim como também os 3 primeiros filmes da série Máquina Mortífera. Portanto, ele entende bastante sobre ação e aventura descompromissada. A excelente trilha sonora de David Newman ajuda a capturar esse espírito aventuresco de que a história precisa. O elenco é um show à parte, com boas atuações de todos, principalmente o vilão de Treat Williams, que pegou a ideia do roteiro e entregou uma atuação delirante, mas sem nunca passar a linha do exagero. Billy Zane é um bom herói, principalmente nas cenas de ação, mas ainda acho que faltou um pouco de carisma no personagem. Temos ainda Catherine Zeta-Jones fazendo uma vilã que faz parte de um grupo aéreo de mercenárias, uma das melhores coisas do filme. O Fantasma tem seus defeitos, como os diálogos exageradamente caricatos, por exemplo, mas a principal falha do filme é a falta daquela sensação de perigo que nos faça importar tanto com os personagens. A atitude sempre positiva do herói nos leva a crer que ele é imbatível e que tudo no fim ficará bem. Sobra então apenas as cenas de ação e o espírito de aventura do filme, que são bem construídos, mas nem sempre são suficientes, principalmente para nos lembrarmos do filme após os créditos finais. No frigir dos ovos, O Fantasma é um bom filme de herói que vale sim uma revisitada. Dou a nota 7 para O Fantasma. E você, já assistiu O Fantasma? O que você achou? Deixa aqui seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outras 2 críticas de filmes aqui do canal que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Primeira Sessão. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau!